Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vou-vos falar novamente sobre a importância que temos que dar àquela que são as nossas análises fundamentais à dívida. Como sabem, eu fiz um vídeo recentemente sobre a Corsair a falar sobre o rácio de Debt to Equity Ratio e falei sobre como é que um investidor devia de escavar mais a fundo, perceber de que forma é que um rácio de 1.5 ou de 2 afeta a empresa e afeta a nossa análise fundamental, e disse também que não é só olhar para esse rácio e dizermos, ok, está uma empresa muito endividada, não é uma boa empresa ou é uma boa empresa, etc, etc. Neste vídeo eu venho trabalhar um pouco mais neste vídeo para trazer aqui um caso bastante particular, por acaso, que é a AT&T, que muitos falam da sua dívida e muitos falam que esta não é sustentável a longo prazo e não é uma boa empresa para se investir por causa da sua imensa dívida que ela tem. Primeiramente, vamos então começar com esta tabela. Para quem não sabe, isto são os Bonds Ratings das 3 maiores agências de rating. No caso da Moody's, eles têm um Baa2, enquanto no S&P eles têm um BBB. E na Fitch, eles estão com um low risk, com um A-. Estes próprios ratings vêm com um outlook. E o que é este outlook? É uma perspectiva. Pode ser uma perspectiva, negativa, pode ser uma perspectiva estável, ou uma perspectiva positiva. Agregando todas estas agências de rating, estas 3 agências de rating e os seus respectivos, ratings, não é? Para a AT&T, então podemos dizer que dentro deste enquadramento, deste englobamento de ratings, temos um outlook, ou seja, uma perspectiva estável para a AT&T. O que é que isso quer dizer? Basicamente, estes ratings têm poucas ou quase nenhumas probabilidades de se alterarem. Mas perguntam, então porquê é que este quadro é importante? E porquê é que eu estou a mostrar aqui a vocês? Porque é este quadro que mostra, através das 3 agências de rating, que mostram qual é a taxa de juros que elas vão pagar sobre as suas obrigações. Por exemplo, aqui a AAA Rating, digamos, não com valores totalmente certos e ajustados ao dia de hoje, as obrigações a 20 anos estão fixadas a 3,8%. Por outra via, as A-Rating estão fixadas a 4,9% com os mesmos 20 anos de vencimento das obrigações. Se descermos ainda mais, no AAA estão fixadas a uma taxa de 5,5%. Como é óbvio, assim que o rating de uma empresa desce, mais caro fica as bonds, ou seja, as obrigações para aquela empresa. Agora vamos olhar mais a fundo naquilo que é a dívida da AT&T. No final do trimestre de 2020, que foi o final do ano, ou seja, o fecho do ano para a AT&T, tinha uma dívida de 179 mil milhões de dólares. E só por acaso tem, neste preciso momento, 3,4 mil milhões de dólares para amortizar nos próximos 12 meses. Mas para este tipo de explicação eu vou usar a dívida total da empresa. Mas basicamente, se agruparmos tudo, é 179 mil milhões de dólares em dívida. Vou excluir todas as outras alternativas à dívida, como por exemplo pensões, impostos diferidos ou short-term debt, como as accounts payable, contas a pagar. Portanto, a AT&T e este tipo de empresas que têm muita dívida, no caso, não são todas, mas no caso da AT&T faz um excelente trabalho em agrupar no seu website, no seu annual report, que é a mesma coisa que dizer 10K, é só irem ao AT&T Investor Relations que encontram lá o Annual Report, o 10K, e que nas footnotes, se estiveres interessado nisso, que eu vou mostrar também mais à frente um gráfico como é que está distribuído a dívida total da empresa, ou seja, a dívida total da AT&T, e também os respectivos juros a pagar. Para vermos quanto de dívida a AT&T tem realmente, aqui fica o seu market cap. Eles têm pouco mais de entre 200 a 250, obviamente vai-se alterando à medida que este vídeo se prolongar no tempo, mas eles estão entre os 200 e 250 mil milhões de dólares em capitalização e em seguida vamos pôr então aqui a sua dívida, comparativamente ao seu market cap. E como podem ver, eles têm tanta dívida como têm de market cap.
Só para vos colocar em perspectiva, temos aqui o market cap comparativamente com o da Coca-Cola, em que nem é comparável. Outra perspectiva ainda é como, por exemplo, a da Verizon, que tem um bocadinho de mais de market cap, mas tem quase metade da dívida da própria AT&T. Portanto, devem-se estar a perguntar, caso sejam aqueles investidores que investem na AT&T por causa dos dividendos, ou que investem neste tipo de empresas por causa dos dividendos, se este tipo de dívidas é um problema. E a resposta mais direta, sim, pode ser um problema. E então, porquê é que há ainda investidores que continuam a alocar o seu capital neste tipo de empresas com muita dívida? E a resposta para essa pergunta não é assim tão simples, mas posso, com este vídeo, descodificar aqui algumas situações em que eu acho também, eu não sou investidor da AT&T, ok? Mas acho que também não é um problema para já, se quiseres ser um investidor da AT&T por causa dos dividendos, não é um problema para ti. E eu passo então a explicar. A sua taxa de juros que eles pagam em média é de 4,5% e têm uma maturidade, ou seja, têm um vencimento, acabam em média de 12 em 12 anos. E porquê é que eu acho que isto é importante de abordar? Porque relativamente aos Estados Unidos estamos com taxas de juros relativamente baixas, nulas a quase, se não devemos dizer mesmo nulas. Para estes tipos de enquadramento económico, para este tipo de ciclo económico, obviamente que isto faz com que a AT&T prevaleça no seu argumento de, ok, investe em nós por causa dos dividendos porque nós, enfim, estamos num ciclo económico de taxas de juros baixas. Mas a perspectiva aqui é ao contrário. Mas e se estas taxas de juros começarem a aumentar? Porque sim, haverá um momento, isto é sem dúvida 100% certo, que haverá um momento que estas taxas de juros aumentarão. E quando aumentarem, será alarmante para a AT&T? Vamos ver então. Eu acho que esta dívida toda, acompanhada com aquilo que são as taxas de juros a pagar pela mesma, não são alarmantes por agora. Isto porquê? Aqui está um gráfico daquilo que eles têm que pagar em cada ano até 2049 para a frente. Ou seja, isto é a dívida que eles vão ter que pagar em cada ano. Obviamente que este quadro representa a sua dívida total, mas para vocês perceberem bem, quando uma empresa tem uma grande dívida, não quer dizer que eles têm que pagar essa mesma dívida num só ano. E eles foram distribuindo então a sua necessidade de contrair dívida a cada ano, ou seja, a cada ciclo económico, por assim dizer. E como podemos ver aqui pelo quadro, eles têm uma grande dívida a pagar nos próximos 5 a 7 anos, porque é onde estão as barras maiores. Mas teoricamente falando, se olharmos para este gráfico, a sua dívida está bem distribuída durante vários anos, como eu já disse. Como vem, a sua distribuição vai até 2049 e ainda apresenta vencimentos para lá de 2049. De realçar que toda a dívida que tem que pagar em 2049 e para a frente está toda agrupada numa só barra, que é aquela onde vocês veem em 2049 com o mais. Agora vamos ver o impacto de um possível aumento dos interest rates, ou seja, das taxas de juros, sobre a sua dívida. Nós sabemos que a média normal dos vencimentos da sua dívida é de 12 anos, como já falei anteriormente. O que significa que eles, se emitissem uma obrigação agora, olhando para a sua média, só daqui a 12 anos que teriam que pagar o valor base que inicialmente receberam dessa mesma obrigação. Portanto, aqui a questão não é se as taxas de juro das obrigações aumentassem, mas sim o quão diferente iria ser o custo de capital para a empresa. E este gráfico que vem aqui, da Fed, mostra o Average Yield on High Quality Corporate Bond Rate. E este gráfico aqui que vocês veem, que fui buscar ao site da Fed, da Federal Reserve, ao Banco Central Americano, que nos mostra uma data desde 1984. Como podemos ver, as taxas têm descido ultimamente. Portanto, como estamos a olhar para um gráfico de 10-year bond, caso a AT&T tivesse uma bond a ser substituída agora mesmo, então tínhamos de ter em base as taxas de juros de 2011. Isto não é de toda uma forma boa de vos explicar como é que isto funciona, mas a intenção aqui era mostrar este gráfico e concluir que as rates andam a descer
e mesmo que comecem a subir nos próximos anos, digamos 5 a 10 anos, poderíamos afirmar que não seria assim grande coisa para a AT&T. Vamos ver então o porquê de eu dizer isto. Voltando aqui para o gráfico de vencimentos da dívida, quando olharmos um pouco melhor, digamos, por exemplo, para 2021, apenas porque eles têm o maior montante de dívida a ser vencida, a média desta dívida, como disse, está um pouco acima dos 4%. E se por acaso tiverem que amortizar essa mesma dívida às taxas de hoje, então estariam a pagar aproximadamente 2%. Visto que a média da sua dívida é 4%, estariam a ganhar aqui 2% de diferença. E também a amortizar, obviamente, aproximadamente 7% de toda a sua dívida, como podem ver aí em 2021, representa 7% de toda a sua dívida que teriam que amortizar em 2021. Ou seja, a possibilidade da AT&T continuar a pagar e a suportar os seus interest expenses, ou seja, aquilo que ela paga de taxas de juro, então seria teria um impacto mínimo nos seus próximos anos, se estas mesmas taxas de juros continuassem a aumentar. Porque, enfim, eles têm uma média de 4,5% e estão bem, e as taxas de juros, como vimos naquele quadro anterior da Fed, estão por volta dos 2%. Agora, se olharmos para o EBIT da AT&T e se compararmos isso com os interest expenses, como podemos ver, a empresa tem quase 3 vezes mais de lucros das operações comparativamente aos seus interest expenses. O que é que isto me diz? É que eles têm dinheiro suficiente, ou pelo menos o lucro operacional suficiente, para cobrir todas as suas interest expenses. Se virmos no seu 10K, eles têm 2 pontos muito importantes. O primeiro é que 90% de toda a sua dívida está fixada numa taxa de juros. O que eu quero dizer com isto? Basicamente, se eles fixaram a 2% aquela dívida, vão pagar 2% para a sua vida inteira, ou pelo menos até aquela dívida ser vencida. Se, por exemplo, tivessem uma taxa variável, se as taxas de juros tivessem 3%, eles iriam ter como base esses 3% e não já os 2%. Como já estariam aí a perder. Obviamente que se as taxas de juros viessem para baixo e viessem para 1%, e eles, como fixaram as taxas de juros a 2%, já estariam a perder. Mas isto é importante porquê? Porque basicamente não apanha a empresa de surpresa se houver, enfim, repentinamente uma subida nas taxas de juros em que meta em maus lençóis a própria AT&T. E outra coisa que dentro dos seus annual reports que eu fui ver que eles indicaram é que até 2022 a própria empresa AT&T diz que quer ter a sua dívida nos mínimos históricos possíveis. E vão fazer isto como? Vão fazer através do seu free cash flow. Como eu disse, através do free cash flow podes amortizar mais dívida do que aquela que terias supostamente por pagar. Se amortizares uma dívida que falta 2 anos para vencer e pagar já hoje, tu podes fazer isso e podes pagar já com menos taxas de juros. Portanto, eles querem fazer isso através do free cash flow e querem também fazer isso através das vendas de alguns ativos não principais da própria empresa, que aqueles ativos que não representam produção direta para a própria empresa. Portanto, em suma, eu acho, pela minha análise, só a dívida da empresa, atenção que muita gente fala da dívida da AT&T, acho que está uma dívida bem sólida e bem consolidada de acordo com os fundamentais. E de acordo com estes mesmos fundamentais, eu acho que se és um investidor ou aquelas pessoas que estão dentro da AT&T preocupadas que se os seus dividendos vão ser cortados, eu acho que, sinceramente, se eu fosse para investir, que não estou a pensar em investir desde já, fiquem avisados, nem sou investidor da AT&T, não estaria preocupado para já com esta sua dívida, porque, enfim, não está aqui diretamente relacionado com os cortes possíveis dos dividendos. E eu, no meu caso, estou totalmente confiante na minha análise, na análise que eu fiz à AT&T a nível de dívida, não no resto,
mas percebo perfeitamente as pessoas que estejam um bocadinho de pé atrás por causa da sua dívida total, da sua imensa dívida. Percebo completamente que há pessoas que não conseguem dormir à noite por causa de terem esta dívida total dentro de uma das suas posições no mercado bolsista. Portanto, digam-me o que é que vocês acham aí nos comentários e digam-me se gostaram deste vídeo. Qualquer coisa também deixem aí nos comentários uma dúvida que tenham. Se for um bocadinho mais complexa ou quiserem formalizar um bocadinho a vossa dúvida, mandem por e-mail que eu vou deixar aí na caixa de descrição também. Por este vídeo é tudo. O meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo.